Neste vídeo vou falar sobre o assunto porque custa tanto pôr fim numa relação, não é? Vocês quiserem, e porque é essencial vocês perceberem os fins das relações, não é? Vão ao meu canal no YouTube, onde tem lá um vídeo, neste caso que está dividido em 3 partes, por isso vejam lá quanto complexo é acabar relações, fins de relações, não é? Parte 1, parte 2 e parte 3, que como esquecê-lo ou esquecê-la no final de uma relação. Porque depois de um fim, existe duas pessoas que vai cada um para o seu lado. Isto é muito complicado hoje em dia. Aliás, por isso é que quase não há fins. Há continuações, há intermitências, há reticências. As pessoas hoje em dia, depois de muito tempo numa relação, quase não conseguem funcionar sozinhas, não é? Por isso, se vocês quiserem saber como é que as pessoas devem reagir nos fins de relações, quais são as dificuldades que existem nos fins de relações, vão lá ver esses vídeos. Hoje o vídeo é mais específico, não é? Porque é que custa pôr fim numa relação. A parte emocional, obviamente, não é? Porque existe amor, porque existe empatia, existe até, muitas vezes, utilidade, não é? E isto dificulta o fim do processo, não é? É importante vocês compreenderem o porquê do fim. Porque se vocês não perceberem o porquê do fim, vocês ficam focados nos porquês. Nada pior existe do que porquês sem resposta, não é? Há pessoas que passam meses e anos sem compreender os fins das relações. Por isso, ou depois entram em não relações, por isso ficam sozinhas ou sozinhos, ou então entram em outras relações para substituir e desgraçados daqueles ou daquelas que vêm a seguir. Porque não há porquês respondidos a seguir e as pessoas que vêm a seguir, sejam eles ou elas, vão ter que penar, provar, andar sempre a ser diferentes das pessoas anteriores. Isto é o que se chama a bagagem. Nós, quando entramos numa relação, trazemos uma bagagem. Temos que ter atenção que hoje, quando temos inícios de relações, ora, vão lá ao meu canal do YouTube ver também o vídeo Inícios de Relações, porque nós temos que saber que bagagem é que as pessoas trazem. Como é que nós vamos escolher uma pessoa de que, no início da nossa relação para com ela, ainda está presa a uma relação anterior? Por isso, ainda está pés atrás, desconfiada, a impor-nos regras que não têm lógica, porque ainda não nos conhece. Por isso, hoje em dia também é importante nós sabermos, nos inícios das relações, como escolher as pessoas. Porque se escolhemos essas pessoas, vamos complicar o nosso contexto atual, não é? Por isso, neste vídeo, como a pergunta é porque é que custa pôr um fim numa relação, vamos começar pelas aquelas coisas que as pessoas não pensam, não é? Sentem, mas não pensam, não é? Primeiro, a duração da relação. Custa tanto terminar uma relação que tenha durado muito tempo como uma relação que tenha sido muito curta. Porquê é que têm semelhanças? Porque tem a ver com a parte que é o investimento, durante muito tempo investimos naquela pessoa, e as mais curtas, porque é o que nós poderíamos ter. Por isso, não o que se passou, mas aquilo que nós esperávamos da relação e que não se concretizou. Por isso, nestas duas situações, existe sempre aqui uma dificuldade no final das relações, não é? Depois também tem a ver com a entrega e a intensidade da entrega. Há relações longas que são mornas, há relações curtas que são intensas, não é? Por isso, o tamanho da entrega e da intensidade da relação dificulta o fim da relação. Porque o fim da relação é que cada um vai à sua vida, não é? Só que hoje em dia as nossas vidas estão muito próximas, até mesmo por causa das redes sociais, não é? Outra das situações que dificulta também é o investimento pessoal das pessoas, não é? Quando estamos numa relação, investimos numa relação, investimos nas pessoas, em idealismos, em construção, e de repente há um fim de uma relação e isto aqui cai por terra, não é? Por isso isto também dificulta. Não é? O tempo que investimos também tem a lógica, porque há relações em que podem não ser equilibradas. Há pessoas que investem mais nas relações que outras, não é? Por isso, quem investe tudo numa relação versus alguém que está numa relação connosco que não investe tanto, obviamente nós vamos ter muito mais dificuldade no final de uma relação, não é? Depois tem a ver também com os segredos, os vícios e a intimidade passada entre estas duas pessoas. Isto hoje em dia, que está na dimensão da entrega, não é? Também tem dificuldades no final das relações. Ora, vão lá ver o vídeo do fim das relações e muitas vezes
a meiguice, o carinho e a sexualidade são âncoras, por isso prendem duas pessoas. Há pessoas que já terminaram relações e ainda continuam a manter a sexualidade, não é? Porque é aí que elas estão ligadas, porque aquilo era o que as unia. Aliás, foi aquilo que permitiu a relação ser mais longa do que deveria ser, porque a sexualidade era boa. Ora, quando nós estamos sozinhos, ficamos sem determinadas dimensões, e a sexualidade é uma delas, não é? Quantos homens e quantas mulheres aqui em consulta clínica não me dizem que depois de terminarem as relações que hoje em dia têm dificuldades em iniciar outras relações por causa da sexualidade, porque ainda se lembram muito das pessoas, deles ou delas, que fizeram parte das suas relações que terminaram, ou mesmo que têm saudades da pessoa anterior, porque ainda não tomaram a coragem de se relacionar com outra pessoa. A pior coisa que pode acontecer, e eu digo muito isto aqui na consulta clínica a nível da sexualidade e das relações, é nós estarmos presos, não é? Não darmos oportunidade a outras pessoas, não substituirmos. Passados meses ou anos mesmo, a última pessoa que tocou no nosso corpo, que nos deu prazer, foi uma pessoa com quem nós deixámos já ter uma relação. Ora, isto é muito mau, porque na prática nós somos quase reféns desta pessoa ainda, não é? Depois, outra coisa também que dificulta são os automatismos, não é? Numa relação nós temos determinados automatismos e dinâmicas relacionais que depois, quando se separamos, nós já não as temos. Por isso é muito importante nós, quando há uma separação, e aqui em apoio especializado da psicologia, nós completarmos e vermos os padrões em que as pessoas tinham estes automatismos, que é para nestes momentos do dia, nós estarmos mais ocupados ou estamos a fazer outras coisas. Porque imagina que nós andamos numa relação em que todos os sábados almoçamos por exemplo, com a família daquela pessoa, nós terminamos com aquela a relação e vai haver muitos sábados, não é? Ora, esses sábados vão ter ali aquela lembrança daquele automatismo, não é? Estou a falar de um almoço, como podemos falar de que à terça saímos para comer pizza, à quarta ou à sexta fazíamos sexo de determinada maneira. São automatismos que são criados, por isso quando ficamos sem eles, temos que os detectar e completar ou preencher estes momentos para estarmos menos presos e podermos esquecer. Nós não conseguimos esquecer por tirar o chip, não é? Podemos esquecer por o tempo, não sabemos quanto tempo demoramos a esquecer, e por vida que vamos repondo, substituindo por outras coisas, não é? O homem, como é mais básico que a mulher emocionalmente, como é que esquece uma mulher? Arranja outra mulher, não é? Por isso, uma substitui a outra. A mulher emocionalmente não consegue fazer isto. Já há muitas mulheres a fazê-lo, não é? Eu acho que é a melhor maneira, porque, obviamente, eu sou um igualitário. Eu gosto de que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. E a maneira mais fácil de esquecer uma pessoa é com outra pessoa, não é? Por isso, temos que saber escolher a próxima pessoa, mas não podemos estar naquela fase, naquele luto que é muito típico da mulher, que é quando termina uma relação, tem que estar X tempo sem outra relação. Ora, isto é errado. Não é? Porque na prática não está a esquecer alguém que já não tem, não é? Mas também não está a dar a oportunidade a outras pessoas de a fazer a ele ou a ela feliz, não é? E isto é mau. Por isso, um luto, fim de uma relação também é um luto. Não é um luto de perda de corpo, de perda de pessoa significativa, mas é um luto emocional. Perdemos algo. E algo que é importante para nós. Um amor, não é? É importante. Quem ama muito sofre muito. Por isso, obviamente, a mulher sofre mais no fim de uma relação do que um homem. Porque a mulher tem um amor mais intenso e mais de entrega e de mais de investimento do que o homem, não é? As relações hoje em dia são muito desequilibradas entre homem e mulher. Por isso é que eu digo sempre, na escolha de novas pessoas, nós temos que aprender a reciprocidade. Quem não for recíproco acaba sempre no final das relações por sofrer mais ou ter mais dificuldade em esquecer o fim da relação. Né? Outra situação que também dificulta o fim da relação é o controle e a posse. Né? Se já na relação havia machismo ou controle, e o machismo, atenção, não é só do homem, há muito machismo de mulher, não é? De repente, as pessoas não estão numa relação, mas continuam nas mesmas dinâmicas. E hoje em dia, com as redes sociais, não é? Que não nos largam, nós conseguimos aqui um controle, não é? Quanto tempo teve lá, por exemplo, andamos à procura das luzinhas verdes que estão lá, está lá com quem está a falar, já está a falar com outra pessoa, andamos pela noite dentro a ver com quem é que as pessoas estão a falar, porque é que estão lá. Por isso nós hoje em dia andamos a controlar os nossos ex, elas ou eles, nas redes sociais, não é? Ora, isto é muito mau, não é? Porque esquecer é deixar de fazer isto, só que as pessoas não conseguem, porque, para já, andamos com o telemóvel na mão e é fácil ir lá ao WhatsApp, ao Instagram ou ao Facebook ver se estão lá as pessoas ou não.
Por isso eu recomendo sempre o bloqueio nas redes sociais ou nos telemóveis, porque acabar uma relação é acabar, não é continuar, não é? Quantas relações não acabam que depois as pessoas começam outra vez com as mesmas pessoas com piores regras, não é? Porque não se queriam perder. E então já toleram, já permitem tudo. Hoje em dia as relações têm muita falta de respeito. Falta de respeito que as pessoas não identificam como falta de respeito, não é? A maneira como se fala, não o conteúdo, mas a forma, a agressividade, os silêncios, os amusos, que são espécies de castigo, não é? A sexualidade que passa de muito bom para mais ou menos, ou às vezes inexistente, não é? Muita sexualidade de castigo, não é? Ele ou ela, de repente, não é? As provocações, muitas vezes nas redes sociais, com fotografias de formas em que as pessoas não era assim, por isso, durante uma relação não estão nas redes sociais e termina a relação, vai tudo para lá por fotos do que está a fazer, com quem está a fazer. Este provocar, não é? De fins de relações, é muito mau. Ora, nós não nos conseguimos esquecer se temos tudo isto a lembrar-nos, não é? Depois também temos aqui, hoje em dia, uma nova problemática, não é? Que são as fotos e os vídeos íntimos, não é? Quando há uma relação, as pessoas aqui na tesão, no desejo, no não pensar, filmam-se e fotografam-se, não é? E de repente temos que pensar que quando terminarmos uma relação, ele ou ela podem estar na posse de fotos ou de vídeos nossos, que pode ser utilizado para tudo, não é? Inclusive para as ameaças e para as chantagens, não é? Eu tenho aqui pessoas em clínica que estão a ser chantageadas, não é? Isto tem que passar por queixas nas autoridades, obviamente, não é? Mas isto envolve vergonha social, não é? Porque nós não queremos ver o nosso corpo expostos nas redes sociais, não é? Temos que ver também, durante uma relação, que poder é que o nosso ex, ele ou ela, tem sobre os nossos amigos e famílias, não é? Porque há pessoas que para nós são a pior coisa que pode acontecer numa relação, mas para os nossos amigos e familiares são os reis e as rainhas, não é? Por isso nós vemos mesmo que há duas pessoas, para nós e para os outros, não é? Ora, no final das relações, estas pessoas vão sempre fazer de vítimas para os amigos e para a nossa própria família. E nós estamos aqui mais isolados ou isoladas, nos finais das relações, com menos apoio, não é? Depois também temos que ver as faltas de respeito, que se calhar já existiam nas relações e nós fomos aturando e permitindo e tolerando porque não queríamos perder a pessoa. E agora, no final das relações, isto passa desde perseguições, a imposições, a andarem a localizar por GPS os carros e os telemóveis das pessoas, irem aos sítios onde as pessoas estão com amigos para se imporem, não é? Eles ou elas, porque isto é igual. Estas faltas de respeito, se já existiu na relação, nos finais das relações vão continuar a existir, não é? Obviamente isto passa também por as ameaças, que já existiam nas relações, não é? Quantas vezes não há estas verbalizações, não é? Depois, se terminarmos, as pessoas vão te conhecer realmente como tu és. Ora, aqui está as ameaças veladas, não é? Quantas vezes não nos ameaçam até a nós com as nossas famílias, não é? Agora é que te vão ficar a conhecer, ele ou ela, não é? Pois isto são tudo situações que dificultam a pôr os fins das relações. Por isso, é preciso vocês procurarem ajuda, não é? E a psicologia existe para isto mesmo, para vocês saberem que soluções tomarem para, primeiro, esquecerem mais rápido, segundo, não cometerem na escolha de outras pessoas os mesmos erros, e terceiro, quererem outras pessoas. Porque a pior coisa que pode acontecer é as relações terminarem e as pessoas dizerem agora não quero ninguém porque é tudo igual. Eles ou elas. Isto é um registro muito mau, não é? Porque ficamos viúvos de pessoa viva, não é? Isto é mau, porque alguém tem um poder sobre nós já não estando connosco, não é? Há pessoas que nós separamos deles ou delas e elas começam outras relações e nós ainda estamos aqui sem ninguém, não é? E a dizer que todos ou todas são iguais ao meu ex ou à minha ex, não é? Isto é muito mau emocionalmente, não é? Por isso, vejam os vídeos que eu vos falei dos fins das relações, dos inícios das relações, como escolher a pessoa certa, ou como esquecer a pessoa em finais de relações. Não é? Porque é importante nós fazermos este procedimento, senão temos má saúde mental. E com má saúde mental nós não somos felizes. Se não formos felizes, nós cada vez mais podemos pensar que infelizes agora era melhor estarmos infelizes numa relação. Por isso é que há tanta relação infeliz.